Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Vocês que estão aqui passando pela primeira vez, vocês que já são frequentadores assíduos, sintam-se muito abraçados e muito bem recepcionados aqui neste canal. Meu nome é Vanessa Molfron, eu sou fonoaudióloga, consultora internacional de lactação e há 10 anos eu trabalho com os recursos de fotobiomodulação e venho capacitando profissionais para usarem o laser e o LED nas suas práticas clínicas, nas suas atuações profissionais, melhorando muito os seus resultados terapêuticos e, claro, se tornando um profissional mais atrativo aí no mercado de trabalho. Você está chegando agora na nossa sequência de aulas, onde eu vou contar sobre os poderes do laser e como esses poderes podem auxiliar na nossa prática clínica. Só lembrando que isso é uma sequência de aulas que vai culminar aí na nossa grande aula ao vivo, onde eu vou te contar como esses poderes se aplicam na sua prática e como eles podem, de fato, melhorar os seus resultados. Ontem, nós falamos sobre o poder do reparo tecidual. A gente conversou aí sobre como esse recurso surgiu na área da saúde, quais os tecidos que já têm aí experimentado o poder de reparo tecidual que o laser pode proporcionar, assim como o LED também. E hoje nós vamos conversar sobre analgesia. Esse poder, gente, sem dúvida nenhuma, é um dos queridinhos dos nossos pacientes, é aquele ali onde eles observam as redes sociais, onde eles veem ali o movimento, falando, prometendo coisas muito interessantes, e ligam para a gente e falam assim: oi, tudo bem? Você trabalha com laser? Então, se você trabalha com a área da saúde, se você trabalha com pacientes que possam ter aí sintomatologias relacionadas à dor, por exemplo, a dor na amamentação, por exemplo, as dores orofaciais, esse aqui é o seu ponto de encontro hoje, certo? Então vamos lá que a gente começa agora a nossa segunda aula, onde eu vou desvendar o poder da analgesia. Bom, e como eu sempre falo por aqui, eu sei que a aula é gravada, mas eu não estou sozinha. Então já dá o like nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva para receber outros vídeos que nós vamos ter na sequência e coloca aqui para mim nos comentários o que vocês acharam da aula de ontem, quem está voltando, e de onde vocês são, qual a área de atuação de vocês, qual a especialidade. E o que te motivou aqui a parar nesse vídeo, a buscar esse assunto aqui nas redes sociais? O laser e o LED são recursos que têm crescido muito na nossa área da saúde, né, como um todo. Eu falo que já tem sido destaque na fisioterapia, na odonto, na enfermagem, na fono, na consultoria de amamentação, até na veterinária. Então, parabéns pelo passo, parabéns por estar aqui. Eu tenho certeza que você vai buscar aí, está buscando um conteúdo que vai realmente agregar para a sua prática clínica, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a analgesia, dor e analgesia. Primeiro, é importante a gente entender o que é a dor, né? A gente tem uma definição da Associação Internacional para os Estudos da Dor, que diz que a dor é uma experiência angustiante associada ao dano tecidual real ou potencial, com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. E é muito legal, gente, a gente entender o quanto que a dor ela está associada às nossas experiências pessoais, né? Às nossas vivências pessoais. A dor, ela é uma referência muito subjetiva, que realmente tem ali uma variedade enorme de limiares de um indivíduo para o outro, de fatores que podem desencadear, de fatores que podem agravar. Então, sempre quando a gente pensa na dor, no contexto de saúde, principalmente avaliando a eficácia de algumas técnicas de tratamento, é muito importante que a gente leve isso em consideração e que a gente sempre compare essa dor que a pessoa experimenta com as dores que ela apresenta. O que eu quero dizer é que quando a gente propõe um tratamento, quando a gente propõe um recurso para alívio da dor, a gente precisa levar em consideração essas vivências, essas experiências pessoais e sempre comparar o indivíduo
com ele mesmo, já que essa variação é muito frequente, certo? E quando a gente pensa aí nos tipos de dor, a gente tem algumas classificações propostas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 3 grandes grupos de classificação das dores, embora a gente tenha outros subtipos, outras classificações, tá? Mas, basicamente, a gente tem aí as dores nociceptivas, a dor central e a dor neuropática. A dor central é aquela dor ali muito relacionada a uma dor crônica, que fica por tanto tempo que vai gerando quase que um mapeamento cortical ali no nosso cérebro, né? Referente àquele estímulo de dor. É uma dor que se mantém por mais tempo. Ela tem aí algumas pesquisas agora começando a investigar o poder da fotobiomodulação, mas a gente tem ali uma maior bagagem, um maior potencial pensando na estimulação transcraniana, que ainda é bem recente. A gente tem também as dores neuropáticas. As dores neuropáticas são aquelas causadas por algum trauma ou alguma disfunção nos nervos periféricos, né? Principalmente no tecido nervoso. No tecido nervoso, principalmente nos nervos periféricos. Um grande exemplo de uma dor neuropática é a nevralgia do trigêmeo, que é aquela dor ali que acomete a face, que dá dor em fisgadas, né, em pontadas, como se fossem choques ali, relâmpagos, e que comprometem muito, por exemplo, as funções estomatognáticas, puxando a sardinha para o lado da fono, né? E a gente tem as dores nociceptivas, que são dores desencadeadas por estímulos dos nociceptores, que são receptores de dor mais superficiais aí que nós temos. Esses nociceptores, eles podem ser estimulados de diversas formas. Eles podem ser estimulados mecanicamente. Um exemplo é quando a gente tem aí um bebê que vai sugar no mamilo machucado, né? Desencadeia uma dor, um estímulo doloroso, por uma pressão ali, por um trauma, por uma ação mecânica. A gente pode ter uma dor que estimula esses nociceptores, aliás, uma dor decorrente de um estímulo bioquímico desses nociceptores. Que é isso? Vamos supor que a gente tem um processo inflamatório em curso que libera substâncias inflamatórias e a gente que vão estimular esses receptores e mandar uma mensagem para o nosso cérebro de dor. A gente pode ter dor desencadeada por espasmos musculares, a gente pode ter dor desencadeada aí, por edema, né, por compressão nervosa. Então, a gente tem várias classificações em relação ao tipo de dor. E existem classificações também correlacionadas ao tempo de duração da dor. Uma classificação aí muito comum, que a gente utiliza bastante no dia a dia, por exemplo, é a dor aguda, crônica e recorrente. A dor aguda é aquela manifestada por um curto período de tempo, pode durar até alguns minutos ou algumas semanas. Normalmente, a gente tende ali a entender que elas podem estar associadas a algum tipo de lesão, elas podem estar associadas a algum trauma ou algum processo de infecção. E assim que é proposto um tratamento, elas tendem a se resolver. A dor crônica é aquela dor que é persistente e muitas vezes resistente a algum tipo de tratamento. Então, ela tem dores aí, a gente tem um tempo de duração da dor crônica que pode variar de meses até anos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, aí as artrites reumatoides, fibromialgia, então são doenças crônicas que podem desencadear uma sintomatologia dolorosa bastante significativa. E a gente tem uma terceira causa ou uma terceira classificação de dor, que são as dores recorrentes. É aquela dor que vai e volta de acordo com algum fator de risco ou algum fator ali que pode desencadear, elas tendem a melhorar, a retornar ou até piorar, tá? Então, são dores aí que têm uma certa frequência na vida do indivíduo. Quando a gente pensa na fotobiomodulação especificamente, entender essa classificação de dor, entender essa causa da dor é fundamental para que a gente pense num bom protocolo, para que a gente programe ali o nosso equipamento para oferecer uma quantidade de energia adequada, suficiente para promover as transformações que a gente quer que ela promova.
Então, a nossa linha de raciocínio aí, olha, ela envolve basicamente 4 etapas. Primeiro, qual é a causa dessa dor? Então, quando a gente pensa, o laser resolve dor? Resolve. Mas dor de quê? Isso é muito importante, tá? Então, a causa da dor é muito importante. A localização da dor também é muito importante. A gente tem aí algumas dores referidas, né? Vamos pensar nos trigger points, por exemplo. A gente pode ter nódulos de tensão localizados em uma parte do corpo que irradiam ou geram uma dor irradiada para outras partes do corpo. Isso é muito comum quando a gente pensa na região cervical, na ATM, e essa dor referida, né, essa dor que irradia, não adianta a gente tratar muitas vezes o local só onde ela se manifesta. A gente precisa ir direto no ponto onde ela está sendo desencadeada. E é nesse sentido que entender a localização da dor é muito importante. É isso que vai direcionar para a gente qual área que a gente precisa tratar, né? Será que a gente precisa ir em um ponto específico? Ou será que a gente precisa irradiar todo o músculo? Será que a gente irradia próximo de uma lesão mamilar? Será que a gente precisa irradiar a mama toda? Então, a gente tem ali vários, como eu posso dizer, várias variáveis ou vários pontos a serem observados quando a gente pensa numa proposta aí de um protocolo para adulto, tá bom? O terceiro passo que a gente precisa ter em mente quando a gente vai pensar num protocolo de analgesia é a intervenção clínica. Por quê? Porque eu sou uma árdua defensora de que os recursos de fotobiomodulação, laser e o LED, são recursos que vêm para complementar a nossa prática clínica, tá? Independente da área de atuação, gente, eles são recursos que vêm para potencializar aquelas estratégias ou aquela linha de raciocínio que a gente já tem enquanto profissional específico daquela área da saúde. Então, ele sempre vai estar associado ao raciocínio clínico que me diz qual é a melhor estratégia para aquele quadro que eu estou observando. Por exemplo, se eu tenho uma dor orofacial decorrente de um trauma de face, onde a limitação da abertura de boca aliás, onde a abertura excessiva da boca pode gerar uma complicação para o meu quadro. Cada vez que o paciente vai tentando abrir a boca, dói, e aí ele fecha de novo, como se a dor fosse realmente um fator protetivo ali do nosso organismo, mostrando para ele, olha, não abusa. E aí eu fico tão focada em só tirar dor, só tirar dor, só tirar dor, que eu me esqueço do meu raciocínio clínico, aplico o laser nesse paciente e ele acaba tendo uma abertura de boca aí maior do que deveria e comprometendo seus resultados terapêuticos, por exemplo. Então, sempre a gente vai primeiro pensar como profissional para depois incluir aí o recurso de fotobiomodulação. Então, eu vou pensar qual é a minha estratégia clínica, qual é a intervenção que eu vou fazer nesse paciente. Se eu não tivesse o laser, o que eu faria com ele? E aí sim, a gente vai para o quarto passo, que é onde entram as ferramentas de fotobiomodulação, onde o laser pode ser utilizado, onde o LED pode ser utilizado, e onde isso vai acontecer, ou a forma como isso vai acontecer, vai vir de acordo com os objetivos terapêuticos que eu elenquei ali no meu planejamento. Então, se eu identifiquei que o meu paciente tem uma dor na abertura da boca, ou que ele tem uma dor na região no masseter, ou ele tem uma dor que irradia, ou ele tem uma dor na hora que o bebê pega o mamilo, ou é uma dor que irradia pela mama fora dos horários de mamada. Tudo isso, todos esses dados, eles já foram ali encaixados no meu raciocínio, eu já criei uma linha ali, uma estratégia terapêutica, e aí sim eu vou ver em quais desses passos a fotobiomodulação vai me ajudar. Então, quando eu falo onde o laser entra, é no sentido de em qual objetivo terapêutico ele vai ser uma boa estratégia, tá? Porque ele não vai ser a nossa única forma de tratamento, como eu falei, quase que em nenhuma área da saúde, tá bom? Então, quando a gente pensa em como o laser pode ajudar, a gente também vai levar em consideração esses outros dados que nós levantamos anteriormente.
qual é a causa da dor, qual é a localização, fatores de melhora, fatores de piora. A gente vai ter uma anamnese aí bem caprichada, porque é ela que vai me dizer, será que eu preciso de um protocolo que me ajude ali numa ação de modulação da inflamação? Ou será que eu preciso de um protocolo que bloqueie a condução da dor, que impeça esse impulso nervoso de chegar no meu córtex cerebral? Ou não, será que eu preciso de um protocolo que me ajude a drenar aquele local ali onde está muito enrijecido, onde está muito edemaciado, porque é isso que está causando a dor, é essa distensão tecidual que está gerando desconforto? Ou será que eu preciso aliviar uma tensão muscular, porque é ela que está causando a dor, né? Desativar ali um trigger point? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai vendo que nem existe um único protocolo para a dor. E é muito comum, a gente fazer perguntas assim do tipo, qual é o protocolo para dor? Ou qual a melhor dosimetria para dor? E todo mundo já responde, doses altas. 9 joules, 10 joules, porque são as doses máximas ali que aparecem na maioria dos equipamentos. Mas isso não é verdade, tá? Eu posso ter diferentes formas de proporcionar analgesia, e para cada uma dessas formas de proporcionar esse efeito, a gente pode ter um protocolo diferente. Isso vai depender do quê? Da nossa avaliação, das nossas estratégias clínicas, do fio condutor ali que vai nos levar à resolução daquele caso, tá bom? E quando eu falo de doses altas, para quem ficou meio perdido, é porque no laser, né, na fotobiomodulação, a gente trabalha com vários parâmetros dosimétricos. A potência do equipamento é um fator importante, o tamanho da ponteira desse equipamento é um fator relevante na energia que a gente entrega. A energia em si, que é a quantidade de joules, né, unidade de medida que a gente usa para falar da fotobiomodulação, são joules, influencia. O comprimento de onda, ou seja, a cor de luz que eu vou utilizar, também influencia nos resultados. Então, todas essas variáveis aí, de alguma forma, elas compõem meu protocolo, e quando eu mexo em uma delas, eu posso ter um resultado diferente. A energia em si, ela segue essa lei de Arndt-Schultz, que ela mostra para a gente uma resposta bifásica do organismo em relação à dose e à resposta biológica. Na verdade, ela é uma curva muito mais tridimensional, trifásica, do que ali dose e resposta muito de uma forma, de uma relação muito direta, tá? Porque esses outros parâmetros dosimétricos aí também influenciam. Mas normalmente, quando a gente vai montar a nossa linha de raciocínio, a gente escolhe a cor de luz que nós vamos usar, tá? Isso eu vou te explicar direitinho na nossa aula ao vivo, eu vou te explicar o que são esses comprimentos de onda, o que cada cor de luz pode fazer, e a gente escolhe a energia que vai ser irradiada. Então, quantos joules, o quanto de energia a gente vai depositar sobre aquele tecido. E ela traz para a gente, olha como vocês podem ver aqui, uma relação inversamente proporcional. Por quê? Aqui no meu eixo vertical, a gente tem o efeito biológico do laser. Aqui na minha linha horizontal, eu tenho a quantidade de energia, tá? Ou os meus parâmetros dosimétricos ali como um todo, mas a gente vai conversar agora sobre a energia especificamente. E o que ela me mostra é que quando eu coloco uma energia muito abaixo do que eu precisava, eu não tenho nenhuma resposta biológica no meu organismo. É aquele famoso tipo, fiz e não funcionou. Quando eu dou uma dose adequada para aquele caso, para aquele tecido, eu começo, mesmo com uma dose bem pequena, olha, a desencadear respostas positivas na minha atividade biológica. Ou seja, eu começo a acelerar alguns eventos no meu organismo. E isso é excelente, por exemplo, quando eu quero o reparo tecidual, que a gente conversou ontem, onde eu quero aumentar a proliferação, eu quero aumentar ali a atividade celular. Só que, depois de um certo tempo, né, de uma certa quantidade de energia, um platô é alcançado. Eu chego aqui, olha, num limite onde eu não vou ter mais resposta. Não adianta eu continuar entregando energia, porque a minha resposta ela já está estável.
Só que se eu ainda assim continuo entregando energia, eu posso ter uma inibição dessa atividade tecidual, ou seja, eu posso ter uma redução, uma diminuição da atividade celular, dependendo do tecido que eu estiver estimulando, e isso vai gerar uma resposta diferente. Eu não posso dizer que é uma resposta ruim, porque às vezes ela vai ser o meu objetivo, né? Eu posso ter situações onde eu quero que aquela atividade tecidual ali ela diminua. Por exemplo, uma dor neuropática, né? Então, por exemplo, uma dor decorrente ali do bebê mamando, sugando uma região que tem um trauma mamilar. Então, nessas situações, o efeito inibitório ele pode ser positivo para o quadro clínico que eu estou realizando a intervenção, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem essa dose-resposta, olha, onde energias baixas geram uma aceleração ali, um aumento da atividade tecidual, e energias altas causam o oposto, e muitas vezes a gente acaba entendendo, então, que para eu inibir a dor, eu preciso sempre colocar energias altas. E o que eu quero mostrar para vocês é justamente que a causa da dor pode variar. Vamos supor, eu vou explicar isso com mais detalhes quando a gente falar do poder do laser no desempenho muscular. Mas se a gente tiver uma dor decorrente de tensão muscular, vale muito mais eu estimular a produção de ATP ali naquela região para o meu músculo relaxar, do que eu jogar uma dose muito alta de energia, que pode até inibir a condução nervosa da dor, mas que não vai resolver o fator causal dela. Então, eu vou mascarar essa dor ali temporariamente e depois ela acaba voltando. Ficou claro para vocês? Se não tiver claro, vocês já sabem, né? Coloca aqui nos comentários a dúvida, que eu prometo que eu passo aqui para responder, certo? Então, quando a gente pensa nesse raciocínio de dose alta, o que a gente está falando, na verdade, é que o laser ele pode ser um excelente recurso para bloquear a condução da dor. Isso é uma das formas de proporcionar analgesia. E sim, é a mais popular delas, mas não é a única. E é isso que eu queria que vocês registrassem, tá? E o que é essa condução da dor? Quando a gente pensa na fisiopatologia da dor, né, ou na fisiologia mesmo do processo, a gente tem um estímulo doloroso que muitas vezes acontece numa terminação nervosa periférica e que vai percorrer uma via no nosso sistema nervoso até ser interpretado como dor no nosso córtex cerebral. O que as pesquisas já mostraram é que se eu consigo interromper essa cadeia, essa transmissão, em algum momento, esse estímulo não chega no meu cérebro e eu não vou entender que, tipo, opa, doeu. Eu não vou ter essa percepção de dor. E cada vez mais pesquisas têm mostrado para a gente o efeito do laser para esse objetivo. O efeito que a fotobiomodulação tem na condução da transmissão de dor. Então, quando eu começo aqui, né, que eu tenho um estímulo doloroso ele sendo desencadeado na periferia, ele vai ocorrer, ele vai ter ali uma transformação desse impulso, desse estímulo doloroso em impulso elétrico, isso é chamado, olha, de transdução. Depois disso, eu tenho a transmissão, que é como ele vai da terminação nervosa periférica até chegar lá na medula espinhal. Depois eu tenho a modulação desse sinal, que vai ser modificado para entrar no meu córtex cerebral. E, por fim, eu tenho a informação de que aquilo é um estímulo doloroso, certo? E que aquilo ali está me trazendo algum desconforto. Então, se em algum momento eu consigo quebrar essa cadeia, eu consigo ter uma resposta de analgesia ou uma resposta de alívio da dor, ainda que ela seja temporária, tá? Só para a gente entender melhor aí, os efeitos da dor, eles só vão ter eficácia, ou desculpa, os efeitos do laser sobre a dor, eles só vão ser efetivos se eles conseguirem, então, alcançar essas estruturas que conduzem à dor e neutralizar, vamos dizer assim, substâncias que também podem agir ali como estimulantes para os nossos receptores. Então, quando a gente pensa ali nos comprimentos de onda, nos parâmetros que a gente utiliza, é fundamental a gente garantir que nós vamos usar
cores de luz ou comprimentos de onda que tenham boa penetrabilidade no tecido e que consigam alcançar estruturas mais profundas. A literatura diz para a gente que os comprimentos de onda que mais podem fazer isso, que mais alcançam estruturas mais profundas, são o vermelho e o infravermelho, e que já são mesmo aqueles que a gente utiliza na fonoaudiologia e na consultoria de amamentação. Outra coisa que a literatura traz para a gente é que a gente precisa fazer a irradiação em contato com a pele da região a ser tratada. Se eu distancio demais o meu equipamento, eu posso não ter respostas adequadas. Por quê? Porque eu vou ter uma reflexão da luz muito grande e eu vou ter, consequentemente, uma perda de energia também muito grande. Então, outro detalhe que a literatura traz para a gente é que essa aplicação, quando o nosso objetivo é uma melhora da dor, ela tem uma resposta muito mais efetiva quando a irradiação é feita em contato com a pele no local ali onde a dor está sendo percebida ou onde ela está sendo gerada. Eu trouxe um dado de uma revisão de literatura, que eu vou só dar uma colada aqui para trazer os detalhes para vocês, que foram 101 artigos, uma revisão de literatura avaliou, né? 101 artigos que investigaram os efeitos analgésicos da fotobiomodulação. E eles acharam vários mecanismos ou várias formas pelas quais o laser age no organismo, resultando nesse efeito terapêutico. A gente tem, por exemplo, aí, olha, diminuição da velocidade de transmissão do impulso nervoso, que é um pouco disso que a gente falou, né, de diminuir essa atividade tecidual, usando doses um pouco mais altas, a supressão dos estímulos nocivos e da resposta neural, modulação de neurotransmissores relacionados à dor, diminuição de atividades enzimáticas também relacionadas à dor, e a gente tem ainda uma ação de plasticidade neural quando a gente tem a presença de dores crônicas. Foi muito interessante alguns achados que mostraram, por exemplo, nesses casos de dores neuropáticas, quando o uso do laser é feito de uma forma frequente, ele é capaz de modular ou de melhorar e de ir suavizando essa dor ao longo do tempo. Então, isso mostra para a gente que, por mais que no começo a gente tenha uma resposta temporária, né, que seja um efeito analgésico temporário, o uso sequencial e o uso contínuo desse recurso pode transformar essa mensagem ali no nosso organismo de que, olha, está doendo menos, o estímulo doloroso ele é menor, ele é menos intenso, tá? Então, a gente tem respostas aí muito positivas e de dores a longo prazo e a curto prazo também. Outra coisa, né, outro detalhe que essa revisão traz para a gente, eu já comentei com vocês, que é o quanto que a irradiação ela precisa ser feita sobre a pele, o quanto que o contato pode priorizar esse alcance de tecidos mais profundos. E outro detalhe é de que as pesquisas mostram que esses efeitos analgésicos, eles são mais efetivos quando a gente consegue alcançar o tecido nervoso relacionado à condução dessa dor. Exatamente por essa ideia de que se eu pego aquela fibra nervosa que está conduzindo a resposta de dor, a mensagem de dor, e eu consigo bloquear essa mensagem, eu consigo jogar ali uma quantidade de energia suficiente para reduzir essa percepção dolorosa, eu tenho mais chances de ter uma resposta do que se eu ficar somente ali na região mais periférica ou somente naquele ponto ali mais ou menos difuso, vamos dizer, mais difuso, onde a dor está sendo irradiada. Ih, gente, onde ela está sendo desencadeada, tá bom? E aí eles concluem a revisão dizendo que a gente já tem mesmo os relatos na literatura mostrando essa eficácia em dores neuropáticas, em dores pós-operatórias, em dores na amamentação, em dor miofacial, em dores de cabeça, em dores cervicais, em dor lombar. Então, esse recurso aí de fotobiomodulação na analgesia, gente, o poder do laser na analgesia, ele é algo que realmente, assim, revoluciona a prática clínica. Quando a gente pensa
fonoaudiologia, por exemplo, né? Eu ter condições de trabalhar melhor uma reabilitação, porque o paciente está com uma dor mais suave, isso já é muito interessante. Quando eu penso na amamentação, eu poder proporcionar uma amamentação ali menos dolorida, um pouco mais prazerosa, mesmo que por alguns dias ou algumas horas, isso também já pode ser muito significativo para a pessoa que está amamentando, certo? E aí, se eu pudesse, assim, encerrar essa aula fazendo um resumão, eu diria para vocês, olha, que a fotobiomodulação, ela pode ser indicada para o alívio de dores agudas e também de dores crônicas, que os tecidos íntegros, eles podem ser irradiados para o alívio da dor. E outro ponto muito interessante que as pesquisas têm mostrado é o quanto esse recurso pode ajudar também na prevenção da dor. Vocês acreditam? Eu tinha muita resistência a essa ideia e eu comecei a pesquisar, porque dando aula aí para profissionais, né, da enfermagem, profissionais do cuidado materno-infantil, por exemplo, muita gente me perguntava, Vanessa, eu posso fazer antes de vacina? Eu posso fazer antes do furo da orelha, por exemplo? E eu sempre tive uma resistência, porque eu acho que um efeito analgésico é diferente de um efeito anestésico, e realmente é. Mas a gente já tem pesquisas mostrando que eles podem, que a irradiação prévia a algum procedimento odontológico, por exemplo, pode não só reduzir a percepção dolorosa, como também prevenir o agravamento ali do quadro, do pós-operatório. Por exemplo, prevenir a formação de edemas, prevenir um quadro de inflamação muito intenso. Então, é mais um benefício que a gente tem aí do laser pensando na analgesia, como uma prevenção desse estímulo, dessa percepção dolorosa. Obviamente, como eu falei, né, o nível de percepção é diferente de falar de um efeito anestésico, mas ainda assim as pesquisas que eu li, elas se mostraram bastante interessantes para isso. Em relação ao comprimento de onda, o que as pesquisas mostram é que as melhores opções são o vermelho e o infravermelho, e eu particularmente ainda aposto mais no infravermelho, tá? Porque eu acho que ele tem uma penetração na luz, uma penetração da luz melhor no nosso organismo. E em relação à energia, o que as pesquisas colocam aqui para o bloqueio neuronal, para o bloqueio da condução nervosa, vejam bem, que é uma das formas da gente gerar analgesia, mas que para o bloqueio da condução nervosa a gente precisa ter no mínimo 10 joules de irradiação, tá? Lembrando que esses 10 joules, gente, eles podem ser distribuídos ao longo do trajeto do nervo ou eles podem ser feitos, às vezes, em um único ponto, tá? E os pontos de irradiação, acabei de falar aqui, eles podem variar ao longo do caminho do nervo e apresentam melhores resultados quando comparado a irradiações isoladas na área tratada, tá? Quando que ele pode ser em um ponto só, Vanessa? Vamos supor que eu tenho ali uma dor muito pontual, um ponto gatilho ou uma região ali de dor por uma questão muito pontual, uma dor ali naquela articulação do dedo, porque eu torci o dedo, por exemplo. Então, às vezes, ali, uma irradiação focal, ela já vai ser, ou melhor, pontual, ela já vai ser suficiente para me trazer esse estímulo, ou esse efeito analgésico. Mas se eu tenho uma região maior a ser tratada, usar um único ponto com uma energia muito alta pode ser menos efetivo do que usar essa energia distribuída ao longo de vários pontos do tecido, certo? Então, me contem aí o que vocês acharam desse poder da analgesia e dentro do que vocês trabalham, como que ele pode aí se integrar na sua prática clínica. Se você teve algum insight, se você falou assim, opa, nisso daqui eu acho que esse poder pode me ajudar. Então, coloca aqui para mim. Amanhã a gente vai voltar falando sobre o terceiro poder do laser, que é o poder de modulação da inflamação, que é também uma segunda forma da gente proporcionar analgesia, né? Quando a gente melhora a inflamação local, a gente não necessariamente bloqueia a condução nervosa, mas a gente pode sim ter um alívio ali desses mediadores da inflamação que geram, aliás, a gente pode ter um alívio da dor decorrente da neutralização desses biomarcadores aí da inflamação, por exemplo, certo?
Então, eu espero vocês amanhã na nossa aula sobre o terceiro poder do laser, que é o poder da modulação da inflamação. Lembrando a você que é fonoaudiólogo, que no dia 9 de maio nós vamos ter uma aula ao vivo, onde eu vou contar como esses poderes podem melhorar e transformar a nossa prática clínica em fonoaudiologia, tá bom? O link está aqui para vocês se inscreverem, garantir o acesso à aula ao vivo, que está imperdível, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.